Olha nós aqui de novo, você aí de novo, que coisa boa, hein? Você sabe que a gente fica muito feliz quando a gente sabe que você está desse lado aí, curtindo, nos acompanhando, orando pela gente. Isso é um motivo de muita alegria. Essa classe só é uma classe nota 1000 por causa de você, hein? Então, por favor, sempre esteja com a gente, compartilhe, dá o like, sabe lá aquele joinha assim? Enfia o dedo nele um monte de vezes, se der certo, mas tem que ficar aceso, tá? Senão você vai desmarcar. Marca ele lá pra gente, manda pros amigos, compartilhe. Então, no compartilhe você pode ir à vontade, apertar, compartilhar, mandar para um, mandar para outro. É muito bom. Se você não se inscreveu, se inscreva, certo? Para que a nossa classe se torne uma classe do tamanho que você acha que nós precisamos estar, tá bom? Sempre fala para os amigos aquilo que você está aprendendo com a gente, aquilo que você pode nos ensinar. O Kevin vai botar ali agora um telefone, manda seu pedido de oração, manda seu abraço. Para quem que você quer que a gente mande um alô, a gente vai mandar um alô para a pessoa que você quer. Ou seja, você pode interagir com a nossa classe, tá bom? E lembrando, que lição maravilhosa a lição do livro dos Salmos. Eu estou assim maravilhado, cada dia aprendendo coisas novas, cada dia aprendendo a orar melhor com os Salmos, cada vez sendo mais sincero com Deus. Ou seja, quanta coisa que eu e você podemos aprender com um livro, que eu posso dizer assim, comprido, mas tem uns capítulos tão pequenininhos, mas muito profundo. Então, que o Papai do Céu te abençoe, nos abençoe, para que a gente esteja cada dia mais ligado com Ele e usar os Salmos para nos achegarmos cada vez mais perto dEle. Obrigado, Kevin. Kevin está com a gente de novo. E hoje eu tenho uma pessoa especial. É a primeira vez também que ele vem aqui. A gente muito fera, muito boa. Então, eu vou ficar muito quietinho aqui, que vou deixar ele falando o tempo inteiro, tá? É mentira que às vezes sabe como que é, né? Aquele que gosta de falar papagaio, né? Como é que vai, meu amigo, pastor Pedro? Tudo certo, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, esse momento aqui de lição, né? Vai ser muito bom esse tema que a gente está estudando durante esse trimestre, né? Sobre o livro de Salmos. A gente tem aprendido grandes lições, né? Com este livro da Bíblia. E que coisa boa, né? Sim. Agora, você tem que aprender mesmo. Eu vou contar para vocês por quê. O pastor Pedro deu uma sumição da igreja. Nós até ficamos preocupados, achava que ele não ia voltar mais. Sabe que ele casou agora. Casamentinho fresquinho. Olha, mostra a aliança lá, Kevin, lá, ó. Aí, ó. Eita vida. Tá agora numa boa, casadinho fresquinho, certo? Então, os Salmos agora vai ensinar nós muito, né? Com certeza. E bem-vindo ao time de quem apanha das mulheres. Só vou fazer uma coisa para ti. Use rolo de macarrão sempre de madeira. Lá em casa eu fiz a besteira, né? Porque se quebrar não tinha dinheiro, né? Para comprar outro, eu comprei um de alumínio. Nossa, não precisa nem continuar a conversa, né? Pastor Pedro, nós temos uma coisa aqui, nossa, que sempre a pessoa que vem tem o privilégio de orar pela classe e pelos amigos que estão nos vendo, tá? Então você que está aí, você já conhece, sabe que esse é o seu momento, esse é o nosso momento. O pastor Pedro vai orar na oração dele, certo? Ele vai colocar você, certo? Se você quer que a gente diga o nome de quem você... Manda lá no telefone que o Kevin, olha, ore para o fulano de tal, a gente vai orar aqui para o fulano de tal, tá? Que nem eu sempre falo, eu oro muito pela Carla. Carla, todo dia lá em casa, você está no meu caderninho de oração. No meu caderninho de oração está o Valdomiro, eu tenho 3 vizinhos meus que estão no meu caderninho de oração. Todas as manhãs, eu abro o caderno de oração, vejo com Deus as pessoas, para que Deus, se você está lá, se você quiser que eu escreva você no meu caderno de oração, o pastor deve ter o do pastor também, o Kevin deve ter o dele também, a gente vai escrever o seu nome para que Deus dê para você o que você necessita, desde que seja aquilo que Ele quer, o que Ele quer o melhor para você. Então, enquanto o pastor estiver orando, nós vamos estar, eu e o Kevin, intercedendo, pastor, junto contigo, por você. Tá, meu amigo? O senhor ora para a gente, pastor Pedro? Ora sim. Mas eu quero que você que está em casa aí assistindo, feche seus olhos também. Deixe seu celular, TV aí, do lado aí. Mas vamos fechar os olhos para nós conectarmos com Deus. Amém, né? Vamos lá. Vamos orar então? Pai querido, que estás nos céus, está presente no meio de nós, aqui Amém, onde nós Senhor. estamos, e também está presente com a pessoa que está assistindo este momento aqui da lição, esse podcast também, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais. Eu te peço, inclusive, uma bênção especial na vida da pessoa que está assistindo neste momento, ó Pai. Eu não sei exatamente quem está assistindo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece desde o ventre
da sua mãe, o Senhor sabe do que essa pessoa tem precisado, das dificuldades que às vezes ela tem passado, e que neste momento, ó Deus, é recapitularmos a lição da escola sabatina, que o que falarmos aqui, o que estudarmos sobre a Tua Palavra possa vir de alívio para o nosso coração, mas principalmente para o coração das pessoas que estão nos assistindo neste momento. Amém. Que o Teu toque acolhedor, o Teu Espírito Santo possa invadir a nossa alma, para que possamos sentir o Teu poder transformando as nossas vidas. Amém. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a nossa lição tem o título, ó, Eu me levantarei. Sabe o que eu estava lembrando aqui agora? O senhor orando, a gente participando da oração contigo, e eu lembrando da lição, esse Deus maravilhoso e grandioso que responde às nossas orações, que nos escuta lá no quarto. Lembra que ele fala assim, ó, entra lá no secreto, o Deus que ouve em secreto, que vê em secreto, ó, vai te atender. Esse Deus é maravilhoso e é um Deus grande. Eu estava lembrando aqui uma coisa, eu tive o privilégio, não sei se isso é privilégio ou desprivilégio, nós somos em 5 irmãos homens. Então, tirando a minha irmã Gilmeres, que ela é a terceira, eu acredito, é o Gilmar, Gilson e Gilmeres, isso, ela é a terceira. São 5 homens em cadeia, assim, em escadinha. Uhum. E eu tive o privilégio de estudar com o meu irmão Gilson, o Gilmar já estava no colégio, em Assis Chateaubriand, e sempre que tinha alguma coisinha meio errada dentro da sala, porque eu era um santo, os outros não. Então, às vezes, dava aquela confusãozinha para a hora do recreio, né? Então, sempre que tinha alguma coisa, eu sempre ficava sossegado. Porque lá fora, o meu irmão mais velho, ele era fortão, diferente de mim, eu sou baixinho, ele tem quase 1,90 m, fortão. Então, meu irmão fortão estava lá fora. Então, eu ficava pensando assim, deixa meu irmão chegar que você vai ver que é bom. Quando eu vejo o título dessa lição, Eu me levantarei, eu lembro do meu irmão. Como lembro de outros episódios, por exemplo, meu pai. Muitas vezes eu tinha medo, certo? Então, meu pai saía lá do quarto dele, se levantava, vinha, eu achava aquilo o máximo. Aí eu era o mais valente que tinha dentro do quarto, porque meu pai estava ali. Olha só. Deus faz isso com a gente, né, pastor? Exatamente. O senhor falando aí, eu lembrei também que comigo não era muito diferente, não. Ah, não? Eu sou o irmão mais velho, né? Mas eu tenho um tio que ele assim, parei bastante assim, a idade comigo, bem jovem também, e ele sempre falava, ó, se algum dia você precisar da minha ajuda, precisar te defender no colégio, você só me chamar. Às vezes ele estudava às vezes, na mesma escola e tal. E ele falou, conheço todo mundo da escola, se alguém vier pra cima de você, você me chama e tal. E eu senti assim, não era protegido, bom. Qualquer coisa eu chamo meu tio. Então hoje não é só eu, não. Não. E hoje melhorou ainda, porque meu tio virou policial. Ô, louco, então agora, filho, mexeu comigo, o meu irmão o meu irmão não virou policial, mas também, graças a Deus, não virou bandido, certo? Mas agora não é mais aquele machão, não, já tá velho, não consegue nem correr comigo, então não adianta eu contar mais com ele. Graças a Deus que a lição fala de alguém que eu posso contar sempre, né, pastor? Com certeza, independente do lugar onde a gente esteja, né? E o problema que tiver também, né? Podemos contar com ele sempre. Então, a lição, nossa, você que tem a tua Bíblia, pode ser no iPad, no computador, no celular, aonde você procura lá, ou na tua Bíblia mesmo, vai lá buscar, corre lá na prateleira, pega ela na estante, se estiver perto de você, abra ela em Salmos 12, verso 5. Olha que salmo maravilhoso. O Salmo 12, verso 5 diz assim, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados. Olha aqui que Deus fala. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Tá, nós falamos das hipotéticas aqui, ideia do irmão salvar, do tio salvar. Agora vamos falar a verdade? Você já se botou em algum problema que você precisou de um salvador? Olha, acho que algumas vezes, viu? Muitas vezes no nosso dia a dia, as coisas simples, eu falo, nossa, eu precisava de alguém aqui para poder me ajudar. Eu lembro muito quando eu era pequeno, muitas das vezes eu precisava de certas coisas, fazer certas coisas, e às vezes você tinha aquela limitação, né? E a gente pequeno recorria a quem? Ao pai. Ao que é o grandão, né? Ao grandão, né? Pai, me ajuda aqui. Às vezes até a mãe mesmo, me ajuda aqui, não consigo fazer isso. Eu mesmo... eu tenho insetos, essas coisas assim, eu não tenho medo não, mas eu tenho muito medo de aranha. Hoje em dia é mais tranquilo, mas quando eu era adolescente,
Não ano Senão, passado, né? você- Já tinha um tempinho. Pelo teu rosto, vocês vão pensar que você ainda é adolescente. Mas não é adolescente não, hein? Não é adolescente não. Você já tá quase mais velho que eu, só que é cara de menino. Quando eu era adolescente, estudava no ensino médio ainda, né? Eu estudava de manhã, ensino médio, e à noite eu fazia curso de informática. E eu morava na roça, na zona rural. Então eu estudava de manhã, à tarde ficava ali em casa, e à noite ia para a cidade para poder estudar, fazer o curso técnico de informática. E muitas das vezes a gente chegava em casa, eram as 11h30 da noite, meia-noite, por aí assim. E sempre que, às vezes, eu chegava, dependendo da época do ano, às vezes encontrava alguma aranha na varanda, na grama. Eu morava na roça, super Tem comum. que ter isso, né? Isso é normal. Aí teve uma vez que eu cheguei na varanda, assim, eu já ia pôr a mão na porta da maçaneta, de repente eu vi aquelas aranhas armadeira bem no vidro, assim, da porta. A madeira, será que não é a mesma tarântula, uma cabeluda? Não, ela não é cabeluda. Ah, não? A perna dela é assim, tipo uns palitinhos graveto, e ela arma assim, pula. Já é mais venenosa. Opa, essa eu Ela não vi, não. Ela é mais perigosa. Ela é bem perigosa. Aí eu já ia pôr quase a mão nela assim e tal. E eu falei, como é que eu vou abrir a porta agora para entrar dentro de casa com ela aqui, né? Aí eu lembro que eu peguei e gritei meu pai, pai. Tem aranha aqui. Ele acordou. Aí ele veio assim para poder abrir a porta. Eu falei, não, peraí. Ele só abriu a porta. Aí a aranha ficou encostada assim na parede, né? Porque não deu nem tempo de eu falar com ele o que era. Aí eu falei, nada não, pode deixar, vamos entrar. Deixa a aranha Deixa quieto, do né? lado de fora ali. Porque ela acaba sendo até um bem pra gente, né? O problema é, o problema é que a gente vai onde ela tá, né? Exatamente. Mas né? o pessoal da roça não deixava nós matar aranha, matar essas coisas, não. Exatamente, a gente acabava tentando deixar, afastar, mas a gente tinha esse medo, às vezes, pular, né, em cima da gente. Agora, que papel gostoso assim. do pai, né? Sim, a questão da proteção, né, ver o que está acontecendo, né. Normalmente sempre chegavam, faziam um barulho, dormindo, no outro dia ele lá, tá bem, tá vivo, e ia trabalhar. Quando a gente vai para os Salmos, a lição dessa semana, pastor, ela vem falando a questão da pessoa, das pessoas que não têm aqui, aparentemente, pessoas para protegê-las, né? Como a maldade é na política, ou às vezes é no meio social, ou às vezes até familiar, com as pessoas indefesas, né? Imagina com pessoa de rua, com a viúva, com o órfão, né? Com os velhos, como a gente tem que repensar alguns conceitos nossos. Aqui a Alice ela vem tratando que para esses que aparentemente parece que não tem socorro, a lição de domingo ela vem com um título que eu achei tão bacana, o guerreiro, né? Guerreiro corajoso. Como que a Bíblia, ou o salmista, retrata a Deus, para mim que às vezes acho que estou sendo injustiçado e que ninguém está vendo a injustiça que estão cometendo comigo? Então, é interessante que em vários salmos, né, a gente percebe isso. Às vezes o autor ali dizendo onde está Deus e tal. Levanta, acorda. Será que Deus, né? Não está me vendo aqui na minha angústia. E às vezes muito acontece, até lá, aconteceu na história de Jó, né? Ele questionando Deus e tal. E aí, do nada, Deus se mostra ali, ó, estou aqui com você, não te abandonei não. Você achou que eu tinha saído, fui no banheiro? Dar uma não, volta. estou aqui com você, está tudo certo. Mas muitas das vezes Deus, ele às vezes fica em silêncio, para a gente realmente, às vezes passa aquela dificuldade e a gente lembrar, não, peraí, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Deus guerreiro, eu preciso de alguém para me socorrer, porque eu sou muito pequeno, meu problema é muito grande, e eu preciso de um Deus maior ainda para resolver a minha angústia, os meus problemas, as minhas aflições, né? E quando a gente depara isso com salmos, a gente vê, às vezes, essas súplicas, e ao mesmo tempo a gente vê em outros salmos a resposta de Deus, e aí depois, então, a gente vê o sujeito, o cidadão ali louvando a Deus pela grandeza, pelos feitos que Deus fez. Muitas vezes lá eu estava triste, acabado e tal, passando por dificuldade, e Deus foi lá e me socorreu. A gente vê muitas das vezes isso nos Salmos, né? Isso é muito interessante, né? O salmista que pede ao salmista que canta louvores, né? Lição pra gente, né? Sim. Agora, o que eu achei interessante no Salmo 76, ela começa... Eu achei muito legal assim, ó. Ele vem falando aqui que eu estou desanimado, porque às vezes eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali. Aí ele diz, tu sim. Eu achei legal. Você que está em casa, 76, verso 7, diz assim, tu sim, tu és terrível, você te iras.
quem pode subsistir a tua vista? Ou seja, quando o salmista injustiçado, vendo as pessoas sendo injustiçadas, olha para o grande guerreiro que ele tem, que é Deus, ele... Quem é esse povinho aí? Eu achei legal isso, pastor. Exatamente. Muitas das vezes os salmistas, né, eles usam às vezes de forma um pouco irônica, às vezes de hipérbole, de exagero, né? E justamente por conta disso, às vezes eles estão ali assim, às vezes eles se sentem assim tão confiante, não por eles mesmos, por mérito deles, mas porque tem Deus do lado deles. Isso eu achei interessante. Né? E eles reconhecem isso. Então chega no momento ali, eles falam assim, olha, são grandes meus inimigos, meus adversários estão aqui me cercando e tal, mas eu tenho Deus do meu lado, então tá tudo certo. Então, quando eles reconhecem isso, aí você percebe como eles se entregam, né, para Deus, como eles se sentem ali protegidos por Deus, e aí pode vir o que for, eles estão ali, tá tudo certo, não vou temer, porque Deus está comigo. E no Salmos 18... Eu vou dizer no Salmos aqui, porque o pastor sabe decor, salteado, de grego, e braga, tudo. Aí ele vai me ajudando a entender. E eu sempre falo, pessoal, eu não entendo nada direito, então o senhor que vai me ajudar aqui. Se eu lembro, tu sabe, porque tu também já fez isso. Quando a gente fazia um desenho, que a gente quer dizer que o bicho era poderoso, lembra que saía a fumaça do nariz? Lembra o desenho infantil nosso? Sim. Eu achei tão interessante. Você usava aquela criatividade, imaginação. Para dizer que o bicho era terrível, né? E se o outro fizesse o desenho, nosso desenho tinha que ficar mais forte que o outro para dizer que o nosso era mais poderoso. Melhor, né? E interessante que o Salmo 18, como lá Jesus fala assim, olha, se vocês tornarem como uma criança, vocês entrarão no reino dos céus. E quando eu vi o Salmo 18, eu falei, não, deixa eu entender direito aqui. Aí depois eu consegui entender. Olha o que ele falou aqui no 18, verso 18, diz assim, ó, das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ou seja, parece que o salmista está fazendo um desenho que eu fazia quando era criança, pegando o Deus dele e colocando poderes no Deus dele, que ele achava que aquele poder, ou seja, as narinas pegando fogo, fumaça, boca saindo brasa, que aquilo que era o que ele precisava que Deus fizesse por ele. Era mais ou menos essa visão, pastor? Eu estou entendendo errado? Não, o salmista ele trazia isso de uma forma, muitas vezes até poética, né? De representar isso, não dizendo algo que era realmente literal, né? Que estava saindo ali fogo, fumaça, né? De Deus ali. Mas é algo tentando descrever de forma na língua hebraica, que eles trabalhavam muito essa questão da poesia, né? De forma hebraica, tentando descrever essa grandeza de Deus, o seu poder e até mesmo, muitas das vezes, a sua ira, a sua fúria, que é, inclusive, muito diferente da nossa ira, da nossa fúria, né? Porque a ira de Deus não é aquela ira vingativa. Não, fulano fez isso comigo, então eu vou lá, vou ficar nervoso, vou mirar. Não era isso. Mas a ira de Deus é a questão de justiça, de fazer a justiça, né? E a gente vê muito isso na Bíblia, principalmente aqui nos Salmos, né? Onde Deus vai falando que Ele vai fazer justiça. Então, um Deus forte desse, poderoso desse, eu posso ficar tranquilo, então? Com certeza. Mesmo que os caras estejam me sacaneando aqui, pastor, Deus não vai deixar passar impune? Exatamente. Só que aí entra uma questão muito interessante, que muitas das vezes a gente olha para nós mesmos alguma situação que aconteceu, né, conosco, e às vezes a gente pensa assim, não, Deus vai fazer a pessoa pagar por isso, né? E muitas das vezes a gente quer que a justiça ela seja feita ali, estalou o dedo, já aconteceu. Tem que acontecer ali agora, naquele momento, Deus tem que mandar fogo, consumir aquela pessoa, né? Algumas coisas assim do tipo que muitas vezes a gente pensa. E é como eu falei, a justiça de Deus ela é totalmente diferente assim da nossa, né? Deus ele olha para a gente, sabe o que deve fazer, o que deve acontecer, né? Porque se for para a gente mesmo, imagina se todos nós, seres humanos, né, tivermos um poder ali de fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Nem fala. Não ia existir ser humano na altura do campeonato, né? Nós ia se olhar, depois que acabasse com todo mundo, nós ia se olhar no espelho e exterminar nós mesmos. Exatamente, é verdade. Né? Não, bem lembrado, pastor. É verdade. Graças que é Deus que tem poder para fazer isso. Exatamente. É Ele que faz a justiça e é bem importante a gente lembrar que Ele faz a justiça no momento certo,
no tempo que Ele quer. Às vezes vai ser aqui enquanto a gente está na terra, mas às vezes vai ser só depois lá no juízo final, né? Interessante, interessante. Agora, no Testemunho para a Igreja, volume 1, olha só o que foi revelado aqui. Satanás chamará em sua ajuda legiões de seus anjos para se oporem ao progresso de uma pessoa que seja, e, se possível, arrebatá-la da mão de Cristo. Olha o guerreiro agora. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e, em sua impotência, se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de libertá-la. Olha que coisa mais chique. Que lindo, né? Ou seja, o salmista tem razão. O Deus é forte, é poderoso. É que nem os meus desenhos que eu fazia, que era mais poderoso que o desenho dos meus amigos. Boa imagem do salmista. Exatamente. Justiça para os oprimidos. Você já foi injustiçado alguma vez? Rapaz, algumas vezes, né? A gente lembra às vezes alguns Eu só posso pedir, pastor, só traz seu microfone um pouquinho mais para o lado de cá. Aí, isso. Aí, pronto. Vamos lá. Muitas vezes a gente passa por algum momento da nossa vida que a gente fica assim, poxa, por que isso aconteceu comigo, né? E muitas das vezes a gente fica se questionando. Só que muitas das vezes a gente não questiona, às vezes, para outra pessoa, às vezes não questiona para Deus, e a gente fica com aquela dúvida dentro da gente mesmo. Por que isso aconteceu comigo e tal? Às vezes passa tempos e tempos, e muitas das vezes a gente fica retornando naquilo. Por que isso aconteceu comigo lá? Fica questionando. E muitas vezes a gente esquece que muitas das vezes passamos por certas situações, por certos problemas, porque Deus, às vezes, até permitiu de maneira que a gente fortalecesse a nossa fé, né? Para a gente se aproximar um pouco ali mais dele, da gente reconhecer que, em meio às lutas, às dificuldades, a gente precisa desse Deus poderoso. Quando a gente depara, principalmente com esse termo, né, de um Deus guerreiro, de um Deus poderoso, né, um herói, muitas vezes eu lembro das histórias do Antigo Testamento. Eu não poderia deixar de citar aqui Davi, né? Davi, ele vai para poder ir lá ver os seus irmãos como é que estavam na guerra. Ele era o caçula, né? Então sobrava para ele às vezes fazer essas situações, né? Ir lá ver como é que estavam os irmãos, dar notícia para o pai. E quando Davi ele chega lá, viu os filisteus, viu que os seus irmãos estavam ali parados há muito tempo, e o gigante Golias lá blasfemando, né? O grande Deus de Israel, Davi ele fica irritado, fala, não, o que esse homem está pensando que é? Para falar contra assim do meu Deus guerreiro, né? E aí, então, a gente conhece a história, Davi vai lá e derrota... Vence o Golias, né? Vai lá e arranca a cabeça de Golias, levanta lá, uma linda história para contar para criança, né? Para dormir. Esses dias eu vi um videozinho, 10, não sei se o senhor recebeu, vou mandar para ti, eu ri demais, da história do Golias, né? Olha só. Então, é interessante que Davi, ele faz tudo isso, o povo faz uma festa para poder comemorar, mas em nenhum momento Davi fala assim, não, fui eu que fiz isso e tal. O tempo todo Davi, ele Deus, reconhece, né? Eu só fiz isso porque Deus estava do meu lado. Foi Deus que guiou aquela pedra para poder acertar o gigante. Então, assim, muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida e às vezes a gente não é grato. Às vezes a gente não reconhece que foi o nosso Deus que livrou. Às vezes a gente faz isso, faz ali, resolve um problema. Nossa, como é que eu fui sábio para resolver isso, né? Nossa, como é que eu usei minha inteligência? Nossa, que sorte. Fui esperto demais. Que eu fui esperto demais, né? E muitas vezes a gente esquece que é Deus que está ali do nosso lado, nos ajudando a avançar, está ali do lado dele, porque Ele não quer que a gente fique neste mundo vivendo o tempo todo em sofrimento, né? É lógico que muitas vezes a gente vai passar por problemas, o próprio filho disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Amém. E muitas das vezes a gente quer vencer o mundo. A gente esquece que foi Jesus que venceu o mundo. Muitas vezes com as nossas próprias mãos nós queremos vencer as batalhas, né? Se a gente desse uma olhadinha no Salmos 40, versos 17, diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ou seja, o salmista tinha certeza que não era ele o forte, né? Era Deus. Então ele fala, não te detenha, venha ligeiro me socorrer, é isso? Isso mesmo. Eu acho interessante na Bíblia aqui o que Deus ele sempre fala, né, para a gente não confiar muitas vezes nos homens, mas sim confiar nele mesmo. Nossa, eu já respondi uma pergunta minha que eu ia te fazer agora. Podemos confiar nos homens? Eu já disse. Olha aí, já vai adiantando aqui. Já matou minha charada. Isso aí. Então não dá para confiar nos homens. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o texto bíblico, o verso bíblico, que está bem no meio da Bíblia. Se você olhar, a gente vai mostrar aqui o texto bíblico. Se você contar os versículos desse texto para trás, você vai ver que vai dar X, eu não lembro agora a quantidade exata. E se você pegar para frente, você vai ver que dá a quantidade exata. O texto está bem no meio da Bíblia. Que é o meio da Bíblia mesmo. Que está lá no Salmos, inclusive. Agora eu quero ver também, vai lá. Salmo 118. Então, pera aí. Você que está em casa aí também, pega a sua Bíblia aí, abre aí, Salmo 118, capítulo 118 do livro de Salmos. Aproveitar e tomar uma aguinha também, pastor? Isso aí. E o versículo que está bem no meio, já abriu sua Bíblia? Salmo 118. O versículo que está bem no meio da Bíblia está aqui no verso 8. E olha só o que Deus diz. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha só, hein? Bem no meio da Bíblia vem essa mensagem aqui, o salmista dizendo, né, que é muito melhor a gente confiar em Deus, confiar no Senhor, do que no homem. E eu digo até um pouco mais, se a gente for aprofundar nesse texto aqui, até no hebraico, a gente pode entender de uma outra forma também. É como se Deus estivesse falando assim, olha, é melhor você confiar em mim, confiar em Deus, do que você confiar no homem, ou seja, você confiar em você mesmo. Então, muitas das vezes, a gente confia, às vezes, no próximo, não. Eu falei dos meus problemas para o meu amigo, falei dos meus problemas até para o pastor. O pastor agora vai me ajudar, ele vai orar por mim e tal, como se fosse um intercessor ali, né, que vai resolver os problemas, vai falar para Deus, ó, Pai, aqui, sou pastor, agora o senhor sabe, o senhor está vendo lá como é que está a vida do Jefferson, eu estou aqui. Claro que o nosso papel é, sim, interceder pelos nossos irmãos, né, orar uns pelos outros, mas muitas das vezes as pessoas têm assim, a oração do pastor é mais poderosa, a irmã do irmão lá no Senhor da igreja é mais poderosa, pedir para orar. Não, é o mesmo Deus, e Deus ele pede para que nós nos achegamos até Ele. Não, é lógico que a gente pode procurar o nosso líder religioso, né, para às vezes pedir aconselhamento e tal, mas Deus também está ali com o coração aberto. Ele não tira a nossa oração pessoal, né? Exatamente, exatamente. E muitas das vezes a gente acaba querendo resolver os problemas confiando nas outras pessoas. Não, contei agora para o meu melhor amigo, ele vai tentar me ajudar, vai tentar me resolver. E muitas das vezes também a gente confia em nós mesmos. Às vezes a gente está passando por algum problema, às vezes até uma tentação. A gente sabe que se a gente for em tal lugar, às vezes a gente vai ser tentado, a gente sabe que não for fazer tal coisa, vai ser difícil às vezes depois de sair. E a gente fala assim, não, tá tudo certo. Vou lá, não, sou forte, vai dar tudo certo. Mas muitas das vezes a gente acaba falhando nas nossas fraquezas e justamente nessa questão de confiar no homem, no próximo e até em nós mesmos. Tá, eu estou gostando do que você está falando, mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu creio, pode pegar, fica à vontade aí. Eu creio que Deus, ele só vai ouvir essas orações, só vai ser poderoso só para um grupo de pessoas, não é? Tipo assim, aquele pessoal que se veste com terno, gravata. Mas tem que ser uma gravata bonitinha, né? Não pode estar... Não, muitas das vezes as pessoas acham que é isso, né? Deus vai ouvir mais orações daquelas pessoas que são vegetarianas, restritas ali. Deus vai ouvir mais orações daquelas pessoas que estão... Não, Deus, ele ouve oração, todo mundo. Mas e a preocupação de Deus? Não é mais com os vegetarianos, com os ou é com todo mundo? É com todo mundo. Com os pobres também? Com todos, independente grupo vulnerável, da raça, da condição financeira. Sério? Deus ele se preocupa com todos. Amém. E é incrível como a graça, o amor de Deus, ele abraça a todos, né? Por mais que muitas das vezes a gente se esqueça. E é o que é interessante,
é que muitas das vezes a pessoa às vezes nunca ouviu falar de Deus, ou então está afastada de Deus, está longe dos caminhos de Deus, mas mesmo assim Deus está... Ele está com as portas abertas, as janelas do céu abertas para derramar as bênçãos, para proteger as pessoas. E sabe por que isso? Porque Deus, ele não tem prazer na maldade, na tristeza. Ele não gosta de ver seus filhos sofrendo. Né? Tem gente que acha assim, não, isso está acontecendo comigo agora porque Deus está me castigando e tal. Às vezes a gente simplesmente só está colhendo os frutos, às vezes, das nossas ações ruins. Né? Como a lei de Newton falava, né? Toda ação tem uma reação. Né? E muitas das vezes a gente falha, né? E às vezes a gente acha que é Deus que está culpando a gente. Por exemplo, às vezes pequeno lá e tal, a mãe fala, veste uma blusa lá para você não pegar friagem e tal, não sei o quê. E aí a gente vai lá, desobedece, aí às vezes passa um tempo e a gente acaba ficando gripado. Aí, não, é porque a boca da minha mãe, ela fala as coisas acontecem, né? Isso. Existia umas dessas. Mas não, é porque a gente desobedeceu. Teve ali o alerta, né? Mas muitas vezes a gente desobedece e aí vem a consequência. Não é que a gente está sofrendo, às vezes, um castigo. E a lei de Deus, ela é justamente para isso, para poder nos ajudar a resolver até os nossos conflitos, os nossos problemas, né? Mesmo já seguindo a lei, a gente vai ter alguns problemas, né? Quem dirá, às vezes, se a gente não seguir e desobedecer, as consequências vão ser muito maiores, né? O senhor já deve ter lido esse livro várias vezes, Beneficência Social, página 146. Já que nós estamos falando dos fracos, dos oprimidos, né? Que Deus vai para toda a etnia, Deus vai ouvir todas as classes, né? Deus vai ser a justiça para o oprimido. Eu achei tão legal isso aqui, olha. Quando um homem está lutando honestamente para sustentar a si mesmo e a sua família, e ainda assim é incapaz de consegui-los, sofrendo então necessidade de alimento e roupa, o Senhor não considerará sem culpa nossos irmãos de ministério se olharem com indiferença o problema desse irmão ou lhe prescreverem condições impossíveis de ser preenchida. Qualquer negligência da parte... Olha agora, nós aqui, quando alguém bate a nossa porta, quando alguém pede socorro, quando alguém que a gente conhece... Lembra a justiça para os oprimidos da lição de segunda-feira? Você que está com a lição aí, olha. Qualquer negligência da parte daqueles que se dizem seguidores de Cristo, uma falha em aliviar as necessidades do irmão ou irmã que está levando o jugo da pobreza e opressão, é registrada nos livros do céu como feita a Cristo na pessoa dos santos. Olha só. É interessante como que Cristo Jesus ele se preocupa tanto com os pobres, os necessitados, que ele mesmo se fez pobre, se fez necessitado. Pastor. Muitas vezes ele não tinha o que comer, né? Muitas vezes passou por problemas também. A gente vê alguns relatos na Bíblia, né? E mesmo assim, o tempo todo, Jesus ele ia atrás dos pecadores, ia atrás dos necessitados, dos pobres, né? E hoje, será que é diferente? Claro que não, né? E eu vou até pegar esse gancho teu do diferente. Na lição de terça-feira, fala até quando julgarão injustamente. Quando a gente começa a olhar, vamos falar da justiça? Quando a gente começa a ver o seguinte, olha, eu escutei uma notícia hoje de alguém que usou 3 advogados para tentar sair de um problema. Nossa. Certo? E era alguém que estava certo. A promotoria depois falou, olha, não tem nada aqui que mostra que esse cara é culpado do que vocês estão falando. Aí tem também, olha que o cara teve que gastar 3 advogados, disse que vai vender tudo que tem por causa de uma acusação falsa. Aí a gente vê político, alguns caras aí, traficante, pagam aí um advogado, um escritório, 5 milhões, 10 milhões... errados e são soltos. E às vezes eu, coitado, não consigo pagar, tenho que ir numa defensoria pública. E, por ser uma defensoria pública, muitas e muitas vezes, o meu caso é julgado de forma errônea e eu, às vezes, sou encarregado. Né? E eu vejo aqui a súplica do salmista, Senhor, até quando eu, meus amigos pequenos, pobres, vão ser julgados injustamente? É complicado, não é? Sim. E aqui nessa parte de terça-feira, né, vai falar um pouquinho sobre essa questão que Deus ele
da autoridade ali, né, do seu governo aqui na Terra para os líderes, né, os governantes e tal. E muitas das vezes é o que a gente está estudando agora. Eles julgam injustamente, muitas das vezes são corruptos. Isso, o texto tudo aqui falando desde aquela época. É o texto bíblico. E o salmista ele vai falar de forma ironicamente nesse salmo, chamando eles de deuses. Sim, né? sim. Você vê aqui, né, eles se achando ali e tal. E Deus falando aqui no salmo, olha, todos nós somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus Altíssimo. E desde aquela época já tinha toda essa injustiça, julgamentos que não eram verdadeiros, né? Temos ali a própria corrupção, né? E assim ia. E hoje é cada vez daí para pior, né? Então, a gente percebe que desde aquela época e cada vez mais isso vai se relacionando. E a própria Bíblia já alertou sobre isso, né? Que nos últimos dias o amor ia se esfriar cada vez mais. Cada um ia cuidar do seu interesse, né? Exatamente. Né? E não é diferente nem na política, nem na justiça, nem lá em casa. Exatamente. A gente tem que tomar, porque às vezes a gente fica olhando lá no quintal do vizinho, lá em Brasília, lá no fórum da cidade, quantas vezes eu julgo? Sim. Meu filho, minha esposa, pessoas do trabalho, de forma injusta, né? De forma injusta. Exatamente. E quando a gente fala assim, às vezes, igual você falou muitas vezes do governo, não, porque o governo fez isso e tal, não sei o quê. Mas quantas das vezes a gente não dá o nosso jeitinho brasileiro para se livrar de certas situações? Uma multa. Exatamente. Muitas das vezes a gente tenta ajeitar, não, mas peraí e tal, não sei o quê, e assim vai. Né? Pastor, eu escutei uma frase no jornal, Mário Sabino. Agora, esses dias, não lembro qual o jornal que ele estava. Ele escreveu assim: uma nação desonesta não suporta um governo honesto. Olha só. Então, às vezes, o governo que temos nada mais é do que reflexo daquilo que nós somos como nação, né? E é verdade. A gente, se for analisar um pouquinho da questão da política, não só aqui no nosso país, né? Mas não, quando é mundial. A gente se trata de maneira mundial, e até quando a gente olha para a Bíblia... Até dentro da empresa, né? Quando você vai fazer um consórcio, lá, uma assembleiazinha, quem que você vai querer colocar lá? Alguém que pensa igual você, que vai querer roubar o cara, ou se não, ou é honesto, um honesto, não é assim? Sim, vai comprar sua ideia, né? E assim vai. Então, muitas vezes a gente dá esses jeitinhos, né? Que a gente fala até o jeitinho brasileiro, para às vezes a gente se beneficiar com isso, e muitas das vezes a gente coloca o outro de fora, o outro de lado, né? E tem uma perguntinha aqui que é para pensar, tá? E para você também. Para mim, então, nem fala. Diz assim, ó. Você tem autoridade sobre os outros? O pastor tem. Ele manda em nós aqui. Eu esqueci. Kevin, eu esqueci de falar. Ele é o nosso chefe geral, não é? Ele é... Isso sou eu na fila do pão. O pastor é nosso chefe geral, que você não eu sei que você é. Entendeu? Ele vai ajudar nós bastante aqui na questão das transmissões, vai dar ideia para a gente, certo? Vai ajudar a gente bastante a melhorar muita coisa, comunicação da igreja. Então tá aqui, ó. Ó, quem tá falando aqui, ó, é para você. Eu não mando em nada. O Kevin é meu chefe também. Aliás, eu só sou mandado. Então, para vocês dois, Kevin e pastor, aqui, ó. Você tem autoridade sobre os outros? Vocês dois têm. Está exercendo essa autoridade com justiça? Olha que pergunta, pastor. E aí vem essa questão, para a gente refletir, né? Porque, querendo ou não, alguma vez na nossa vida, pelo menos, às vezes a gente vai ter autoridade sobre alguém, né? Muitas vezes a gente recebe, o mais fácil é a gente receber, né? Ó, faz isso, faz aquilo, mas muitas vezes também a gente vai ter esse momento de ordenar para, às vezes, alguma pessoa fazer alguma coisa, né? A gente, às vezes, ser líder de alguém, seja, às vezes, no trabalho, às vezes, em casa, com a família, com os filhos, né? E assim vai. E aí, quando parte para esse momento da gente julgar, da gente liderar, vem essa reflexão, né? Será que a gente está sendo justo, coerente? Será que a gente está sendo sincero, honesto, pensando no outro e não nos beneficiar a si mesmo, né? E muitas das vezes nisso a gente acha, não, vou fazer isso daqui, mexer aqui meus pauzinhos e vai estar tudo certo. Às vezes a pessoa nem vai descobrir, eu vou me beneficiar, às vezes ela também e tal,
Mas muitas das vezes a gente não percebe o que isso vai acarretar, às vezes, lá na frente. E vai acarretar. Exatamente. Uma hora, às vezes, a verdade vem à tona, né? E agora que está aqui no testemunho para obreiros, ministros e obreiros evangélicos, né? Página 491. Olha que coisa preocupante. 492, eu errei aqui a página. Deus apela, olha para todos nós que temos algum cargo de chefia, tá? E pai, professor, ó, Deus apela aos que têm exercido autoridade indevida para que retirem de seus obreiros toda mão dominadora. Deus não quer uma autoridade dominante, né? Exatamente. Deus quer uma autoridade por exemplo e pelo amor, né? Exatamente. Às vezes vai ter que dar uns tapinhas na orelha, mas com muito amor, né? Aqueles que nós levamos já com muito amor e carinho. Deus, ele quer alguém ali, um líder ali disposto a servir, né? Ensinar, dar o exemplo. Por exemplo, Jesus, ele estava ali com seus discípulos, com os seus seguidores, e Jesus ele não tinha disso, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso, vão lá, faz isso, ó, pega... Não, Jesus falou assim, olha, peraí, deixa eu tirar as sandálias dos pés de vocês aqui, deixa eu lavar vocês aqui. Jesus, então, ele servia, ele demonstrava amor, carinho pelas pessoas, algo que muitas pessoas dessas jamais tinham experimentado. E hoje em dia, por exemplo, se é difícil ser uma viúva, ser um órfão, ser às vezes uma pessoa com acessibilidade, naquela época era muito mais difícil. Por quê? As pessoas achavam que se ela tinha, por exemplo, tinha lepra, né, que era uma doença muito comum. Se a pessoa tinha lepra, era porque maldição, né? Deus estava castigando ela pelos seus pecados. Ela tinha pecado muito feio e agora Deus estava castigando ela. Então, as pessoas não tinham misericórdia daquelas pessoas, sim, daquela situação. Já que Deus está castigando, que ela sofra, né? Exatamente. Não, e eu vou até mais longe. Deus está fazendo justiça, né? Isso nem assim é naquela época, né? Existem essas religiões aí das reencarnações que falam que a gente não pode interferir. Que a pessoa que está passando por problema, por alguma dificuldade, certo? Por se purificando para a próxima reencarnação. Ou seja, o pensamento ainda é vigente, né? Exatamente. Como Satanás trouxe essa corrupção também para uma religião que pregou quase a mesma coisa. E desde lá a gente vê lá no Egito, né? Já essas coisas assim acontecendo, eles adorando outros deuses e vendo essas situações. A gente vê lá no momento lá do profeta de Elias, né? No momento lá que não está chovendo e tal. E aí eles clamam pelos deuses dele. O que a gente fez, né? Manda chuva e não sei o quê. Acorda ele ligeiro, né? E aí eu imagino Elias, né? Fala, grita mais alto, né? Às vezes ele está dormindo, né? E aquela coisa. E quando a gente olha para tudo isso, vendo toda a história, né? Por trás aqui da Bíblia, a gente percebe isso, que Deus ele quer líderes, ele quer servos, pessoas para poder, né, servirem ali de exemplos para os outros, pessoas que vão cuidar de gente. Agora, eu achei interessante, na parte de quarta-feira, diz assim, derrame sua indignação. Tem um versinho, são os 6, o 7 e o 8, os 3 versinhos que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui, pastor, que diz assim, ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. Arranca, Senhor, as queixadas aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. As disparem flecha. Fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto da mulher. Não vejam nunca o sol. Quando a gente lê um salmo desse, a gente se assusta, né? Mas, ou seja, quando o salmista ele olha toda essa indignação, tudo que é feito contra as pessoas que não têm condições. Fala a verdade. Não é o que às vezes a gente pensa, só que a gente é polido, nós somos politicamente corretos. E até na oração nós estamos sentindo isso. Nós somos politicamente corretos. Não sei se você às vezes queria pedir isso para Deus. Não, mas eu não posso falar isso para Deus, porque se eu falar... Exatamente, né? A gente fica assim, não, eu não posso pedir isso aqui para Deus não, porque às vezes é algo muito ousado. Não vou falar isso para Deus, né? Ele sabe que meu dia foi ruim, né? Mas ficar reclamando, né, para Deus, não dá certo. Não dá certo, né? E às vezes a gente meio que cria
essa barreira, né? Eu ia até comentar sobre isso, que ultimamente eu tenho aprendido muito isso, a gente conversar com Deus muito mais do que como se fosse um amigo, porque um amigo a gente conta certas coisas, mas não conta tudo. Não. Né? Agora com Deus a gente pode, como diz, rasgar o verbo, né? E a gente não precisa ser falso com Deus. Ele já sabe tudo o que aconteceu, mas ele quer ele quer ouvir. Então isso aqui nós, o senhor tem como uma sinceridade do salmista com Deus. Exatamente. Eu acho interessante outro trecho aqui do capítulo 137, o Salmo 137, o verso 8 e 9. Olha só o que diz aqui. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Agora olha o 9. Vai lá. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então você percebe aqui o perigoso, clamor, aquela angústia do salmista ali. Olha, está acontecendo um monte de coisa, esse pessoal vem cada vez mais liderando a gente de forma totalmente injusta, né? Tem aprisionado a gente, e é que agora ele fala, olha, o dia que pegar eles, dá vontade de espremer contra a pedra. Eles vão ver ali. O que é bom. Exatamente. E muitas das vezes a gente fica assim nessa, né? Quando está falando com Deus, né? Às vezes a gente até fala da boca para fora, às vezes com outra pessoa, né? Nossa, vontade de pegar fulano ali, se eu pegasse pelo pescocinho, né? Aquela coisa. Aí muitas vezes a gente não abre o coração para Deus, né? Às vezes a gente vai falar com Deus, Deus, oi, tudo bem e tal, o dia foi bom, obrigado pela vida, pela saúde. Que nem os influencers hoje, né? Isso. Tira uma foto assim com o coração magoado, né? Muitas das vezes, né? E Deus, ele sabe tudo que está acontecendo ali com a gente. Não precisa ter essa falsidade, essa barreira. A gente pode falar abertamente, Deus, olha, hoje meu dia foi péssimo. Aconteceu isso, eu já acordei, já bati o dedinho na quina do móvel e tal, acabei atrasando e tal, e aí estava chovendo, eu molhei a barra da minha calça, e assim foi, mas estou aqui, Deus. Muitas vezes a gente para assim, não, peraí, isso daqui eu não posso falar com Deus. A gente tem aquela mente assim, tipo, não, Deus é santo, então eu tenho que falar só coisas santas, né? Assim, com Deus. Não, e muitas vezes, por conta disso, desses nossos pensamentos, muitas vezes a gente acaba colocando uma barreira entre a nossa conexão com Deus. Não é aquela... Tem um verso mais ou menos assim que às vezes nós não somos atendidos porque nós não sabemos pedir. Eu acho que tem um verso bíblico mais ou menos assim, pastor. Então, ou seja, se eu não sei confessar para Deus os meus pecados, é por isso que eu acho que muitas vezes Deus não perdoa aquilo que eu tenho no coração. Eu acho que o fato de não saber pedir, aparentemente, ou talvez seja isso, o perdão parece que não chega, né? Muitas das vezes é o seguinte, tanto nessa questão do pedir coisas, né, quanto também confessar os nossos pecados. Porque quando a gente não tem essa questão da intimidade com Deus, a gente abrir o nosso coração, o que a gente faz? Deus, perdoe pelos meus pecados. Perdoe todos os meus pecados. Aí Deus olha lá de cima assim, que pecados? Eu já fiz isso todos, muito, pastor. Que todos esses pecados, né? O problema meu... Eu vou te perdoar do quê? Você não me contou? O que você quer perdão? O Kevin eu não sei. O problema é que eu não peco. Aí chega de noite, eu não tenho o que falar. Eu não sei como é que é o Kevin, se tem muita coisa para pedir perdão. Um pouquinho também? Ô, pastor, então nós estamos bem aqui. Mas é desse jeito. A gente chega assim, o atacado, né? Como Exatamente. se fosse o atacadão. Deus aqui, ó, tudo aquilo que eu fiz. Bota num carrinho e fala, Deus, já fiz isso. Gostei do bota do carrinho. E Deus me perdoa. Aí muitas vezes fala assim, Deus, eu acho que eu vou errar de novo mais pra frente, mas me perdoa também. Já e me dá força para na quinta vez eu não errar. É isso? Ver que isso, né? Então, ou seja, a sinceridade que a gente tem que ter com Deus é tudo, né, pastor? Exatamente. Ou seja, podemos abrir. Estamos indignados? Mostra indignação para Deus. Porque eu acho que Ele consegue acalmar melhor o coração, não consegue? E até mesmo essa questão do pedir, não só dos perdão pelos nossos pecados, né? E dizer quais pecados, mas a questão de pedir, às vezes, bênçãos também. Resolução de problemas, de conflitos. Porque quando a gente depara por alguma certa situação da nossa vida, a gente pensa assim, ok, tranquilo, isso daqui eu consigo resolver. Não vou orar pedindo a Deus, não vou falar no momento de oração intercessória, no culto de quarta-feira, no momento ali da classe da unidade de ação, tá tranquilo, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui eu nem preciso falar com Deus, que rapidinho eu resolvo isso aqui. E às vezes quando vem problemas grandes, aí às vezes faz até corrente de oração, né? E a gente esquece que Deus está ali para resolver os grandes ser humano. Os grandes problemas, mas também os pequenos.
E às vezes a gente esquece de pedir ajuda a Deus nos pequenos problemas que depois e ele acaba se tornando grande. Né? Aí quando pensa que não, aí a gente começa a desesperar e aí vai pedir para Deus, Deus me ajuda aqui, eu tentei, e aí aquilo que eu comentei do Salmo que está bem no meio ali da Bíblia, né? É melhor a gente buscar refúgio no Senhor. Pronto, acabou, não precisava nem ter ali do que confiar no homem. Não, é melhor buscar refúgio no Senhor. Você quer mais o quê? Se o salmista está falando que é melhor buscar refúgio no Senhor, por que você vai tentar pensar assim, não, qual que é a outra opção? Se eu não busco no Senhor, será que é em alguma coisa, algum objeto, algo da natureza, algum outro ser? Não, é buscar refúgio no Senhor e pronto, acabou. E o que eu acho interessante, pastor, já finalizando a lição na parte de quinta-feira, é que quando busca-se refúgio do Senhor, o salmista dá um endereço. Isso que eu acho mais interessante. Porque certa vez um rapaz... Onde é que mora o rapaz aqui que vende galinha caipira? Eu aqui no meu bairro aqui, ninguém vende galinha caipira. Aí eu liguei para uns 3, 4, não sei. Aí me empresta o telefone, porque ele estava falando com um rapaz lá em Três Pontas. Aí eu peguei o telefone, rapaz, aqui, ó, é que ele sabia vir, você vem por aqui, vira aqui, primeira sobe. Aí o cara subiu na primeira, era a rua da minha casa, e eu estava com os pedreiros ali, eu não sei disso não. Aí eu peguei o telefone, vem cá, eu estou aqui, o rapaz veio de Três Pontas, tem que achar o cara que vende galinha caipira. Me explica como que é. Daí ele começou a me explicar. Como eu moro no bairro, ele falou, você vai virar assim, você vai ficar à direita, aí vai passar isso, quando passar isso, você sobe a quarta casa. Daí eu falei com o rapaz, vem atrás de mim. Ele ia falando, eu ia andando, passei essa, a quarta casa, ali mesmo, é o rapaz que vende galinha. Ou seja, é bom quando a gente vai procurar socorro e sabe aonde. Exatamente. Eu acho interessante como o salmista, todos eles, olham para mim e dizem assim, Jefferson, Joel, Elton, Kevin, Pedro, querem buscar Deus? Deus está em todo lugar. Mas para lidar com o teu problema, para te julgar de forma correta, para julgar o outro também que é injusto de forma correta, Deus está no seu santo templo. É isso, pastor, o santuário de Deus. É de lá que ele está vendo todas as injustiças cometidas com os filhos de Deus, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Exatamente. Deus ele olha para tudo isso, e como eu falei, ele não tem alegria, ele não tem prazer em ver o sofrimento. Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente acha que Deus não sente tristeza, mas sente. Deus, ele vê toda a angústia que passamos aqui. Ele não fica feliz com isso, né? E ele não vê a hora de poder voltar para essa terra para poder nos buscar. Mas muitas das vezes, ele não voltou ainda, porque às vezes a gente não tomou a decisão certa ao lado dele. Muitas vezes ainda a gente está buscando refúgio no homem do que confiar nele. Amém, pastor. Temos que procurar em Deus mesmo. Temos que procurar em Deus. E quando se trata justamente disso, desse novo céu, dessa nova terra, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, o verso 16, ele tem uma promessa para nós. Olha só. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Essa visão aqui no momento ali, justamente sobre essa questão que Deus está ali com os anciões, o santuário e tal, Deus agora no finalzinho fala, né, traz esse contexto, né? Olha, eu vi todo o sofrimento daqueles salmistas lá. Eu vi todo o sofrimento do povo de Israel, quando estava peregrino, quando eles estavam cativos. Eu vi todo o sofrimento que o Kevin passou, que o Jefferson passou. E agora, Deus ele fala assim, olha, agora acabou. Acabou, você não precisa mais saber. Praticamente, quando estava na Copa, né? Do Brasil, que foi fazer ali o Tetra, né? A gente vai ver vídeo ali, Galvão Bueno tá ali e tal, ele fala, acabou. É como se Deus estivesse ali naquele momento, agora acabou a luta, acabou o sofrimento, a gente venceu, né? Mas para isso a gente precisa justamente estar ali pertinho ao lado de Deus e confiar nele, e deixar que ele fará o resto. Amém. Que lição maravilhosa, né? O Deus que se levanta. Porque às vezes a gente pensa que nós temos um Deus pequenininho,
um Deus que fica sentado, ou melhor, deitado na rede. Não. O salmista mostra para a gente que Deus vai se levantar. Você está indignado com as injustiças? A Bíblia diz que muitos desmaiariam de terror nos últimos dias por causa disso. Não deixa isso te assolar, não, porque a justiça de Deus vem. Tem uma história que eu achei muito legal do Deus que tudo vê e que não se esquece. Tinha um pai, né, morava numa roça, e ele queria ter mais alimento do que ele produzia. Então, ao invés de ele plantar mais, ele teve uma ideia fantástica. Não sei se ele é parecido comigo, né, tentar as coisas de forma mais fácil, ou parecido com o Kevin, não sei, ou contigo, não sei, com nós, ou com você que está aí. Mas ele teve uma ideia boa. Ele deve ter pegado esses livros de autoajuda. Filho, é o seguinte, ó. De noite, o papai e você, nós vamos fazer o seguinte, o papai tem roça aqui, mas aqui está cheio de roça, o pessoal plantou também. Então, vamos fazer assim, ó, o pai vai lá de noite, você vai cuidar, o pai vai pegar fechos dos trigos dos outros e vai botar no galpão do pai, para nós ter mais comida. E assim foi, né? Fizeram. Aí, quando foi na primeira roça que ele foi, ele começou a cortar, falou, filha, você fica de olho. Se você vê alguém, você me fala. Então, ele começou a pegar, começou a colher. Aí eu falei, pai... Tem gente chegando, tem gente vendo. O homem levou um susto, falou, não, nem comecei direito. Ele olhou, não tinha ninguém, falou, ué. Continuou, foi lá, viu que não tinha ninguém, amarrou o primeiro fecho e levou para casa. Aí foi para outra roça. Aí ele pegava assim meio esparramado para ninguém perceber que tinha alguém que tinha roubado, né? E lá a mesma coisa. Pai, tem alguém vendo. E ele olhava. Aí ele ficou bravo, minha filha, teu pai está olhando para tudo quanto é lado, não tem ninguém? Pai, você está olhando para o lado errado. Olhe para cima. Sabe, às vezes as pessoas são injustas porque acham que ninguém está vendo. Às vezes você é injusto com alguém, às vezes nós cometemos injustiça pensando que ninguém está vendo. Nós esquecemos que há um Deus no santuário. E o salmista nos convida a olhar para cima, enxergar o Deus que está no Santo dos Santos, intercedendo por cada um de nós. 1 João diz assim, filhinho, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Mas como eu sei que vocês são que nem o Jefferson, cabeça dura, atrapalhada, sei que vocês vão pecar, tem lá Jesus Cristo, certo? Ele é o advogado. Lá no céu, Deus está anotando tudo, não vai ficar nada aqui a dever. Então não fique triste, não fique chorando, fique indignado, que nem ele estava lá, arranca isso, dá um jeito, Deus pode ficar indignado, Deus não vai ficar bravo se você ficar indignado. Ele vai ficar bravo se você ficar passivo vendo as coisas. Crie no seu coração, no meu coração, a indignação santa, mas não tenta resolver com as suas mãos. Que nem o pastor vem o tempo inteiro falando, olhe em Cristo, no santuário de Deus, porque o Deus que vai um dia resolver tudo, vai acabar com todas as lágrimas, não vai, pastor? Com certeza. Vai enxugar tudo, não vai? A nossa maior esperança. E do santuário dele, o Filho vai descer para buscar todos os que creram nele. É isso, pastor? Amém. Então, creia em Jesus sempre. Ele é seu juiz, ele é seu advogado, ele é a sua justiça, ele é aquele que vai levantar para resolver todas as injustiças que o pecado colocou no mundo e na sua vida. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é um Deus grande. O salmista diz que o Senhor é um Deus que fumega, que seus pés têm brasa, que sai da tua boca sai fogo, chamas. Isso quer dizer, ó Deus, que o Senhor é soberano a tudo. O Senhor consegue destruir tudo, e o Senhor um dia vai destruir o mal, vai destruir a injustiça. O Senhor vai salvar sempre a viúva, os pobres, os necessitados, os que são injustiçados. Muitas vezes nós somos injustiçados, mas muitas vezes, ó Deus, somos juízes algozes das outras pessoas. Então dá-nos um coração bom, que fiquemos indignados com a injustiça, mas que procuremos no santuário de Deus a verdadeira justiça, para ajudar os outros, ó Deus, a se acalmar o coração, a crerem em Ti e a esperarem no Senhor, que é o santo e justo juiz. Por favor, Deus, abençoe cada amigo nosso que está nos assistindo. Dê para eles o descanso que necessitam, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio às dores, dê a eles o descanso e a esperança. É que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, semana que vem nós vamos tratar mais uma lição linda aqui, ó, do nosso livro dos Salmos.
Mas eu quero ainda lembrar você. Compartilhe, dá o seu joinha aí, certo? Dá o seu like que fala? Isso mesmo. Dá o seu like, entendeu? Eu esqueci, terceira idade, massa cinzenta, certo? E que Deus sempre te abençoe. E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a semana que vem. Ore por nós, hein? Nós vamos estar orando por você. Um beijão.